Boa noite a todos. Estamos dando início à live de hoje sobre o tema de zumbido. Vamos entrando, encaminhando para as pessoas que tenham interesse. Daqui a pouco o Dr. Hector estará aqui conosco. Olha ele, já entrou. Já vou colocar, Hector, só um minuto. Boa noite, pessoal que está entrando. Fabrício. Estão me escutando? Oi, Hector. Boa noite. Tudo bem, Está Renatinha? escutando bem? Tudo jóia. Sim, tô sim. Maravilha. Hector, brigadão aí por ter arrumado um espacinho na sua agenda para a gente conversar sobre zumbido. Estou muito Imagina. feliz de estar hoje aqui com você. Também. A gente só Quanto espera tempo, né? que voltem logo os eventos presenciais para a gente se encontrar de verdade, né? Por favor. Então, vamos lá. Hoje feriado aí, né? Mas a partir de amanhã já volta tudo. Vamos começar a ver se o pessoal entra aí para nos acompanhar. Queria que você falasse, Hector, um pouquinho sobre você inicialmente, né? Eu tive o prazer de te acompanhar na Unifesp, na minha formação, no seu ambulatório de zumbido. E queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre sua formação, por que você escolheu essa área para atuar e onde você está atendendo atualmente. Você está fazendo até telemedicina, para o pessoal saber, quem tiver interesse de procurar. Então, eu fiz medicina, a residência em otorrino, o mestrado, o doutorado na Escola Paulista de Medicina. Na época era a Escola Paulista de Medicina, quer dizer, hoje ainda é, mas ela faz parte de uma universidade, que é a Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. E você sabe que a gente acaba escolhendo muito as coisas por conta dos professores que você tem, né, o contato que você tem. E na época que eu era residente, a otologia era muito forte, né? A gente tinha grandes docentes da otologia e era um boom das cirurgias endoscópicas. Isso me seduziu e Acho que eu travou um acabei pouquinho. indo. Oi, tá me ouvindo? Acho que travou um pouquinho, mas voltou. Então eu acabei escolhendo a otologia por conta dos professores que eu tive, né? Então ter aulas maravilhosas, ver aqueles cirurgiões operando o ouvido com tanta destreza, com tanta dedicação e aquela delicadeza toda, me fizeram escolher então a otologia. Depois, o que mais que você perguntou? Da otologia, da E a otoneuro? Bom, parte a da otoneuro tá otoneuro, igual. zumbido? Então, a otoneuro também acaba sendo... Não dá para dissociar a otologia da otoneurologia, né? Então, para quem Sim. não é da área, a otoneurologia é uma área, uma sub-área aí da otologia. É até feio a gente dividir assim, porque eu acho que não deveria haver essa divisão, mas É. é uma área da otologia que acaba se dedicando ao estudo das tonturas, principalmente, né? E de outros fenômenos associados à tontura. E o zumbido entrou na minha vida porque quando eu estava terminando a residência, em 97, o Dr. Yutaka Fukuda, que era o chefe da disciplina, e na época, se não me engano, ele também era chefe da pós-graduação, ele queria estudar mais zumbido. E ele me chamou um dia na sala dele e falou assim, não, vamos fazer um ambulatório aí, eu quero que você comece, Uhum. e vamos atender os pacientes, vamos começar a fazer um ambulatório especializado em zumbido. Então, desde 97, esse ambulatório existe. No começo foi por conta da minha tese de mestrado mesmo, mas ele continuou, esse ambulatório continuou, e hoje a gente tem residentes, os fellows, né, os pós-graduandos que acabam passando junto ali, justamente para ter esse contato com o paciente com zumbido, para aprender um pouco mais sobre zumbido, que é um tema que tem aparecido cada vez mais, né, os pacientes têm aparecido cada vez mais, né. Então hoje eu acabo a maior parte dos meus pacientes realmente é de zumbido e acupuntura, que é uma outra especialidade que eu fiz.
Mas eu gosto muito de operar, né? Eu gosto muito de operar ouvido, de operar nariz, apesar de ser otologista. Eu gosto muito de operar nariz também. Então, meu consultório acaba sendo mais acaba tendo um movimento mais desses pacientes. E eu estou na faculdade, né? Eu estou na Escola Paulista ainda. Fico com os Uhum. residentes, fico com os fellows, com os pós-graduandos, oriento teste de mestrado, de doutorado. E então esse contato com o pessoal mais jovem ajuda bastante a gente a continuar menos velho, vai. Verdade, verdade. E me fala onde que você atende. Eu até, inclusive, atendi um paciente que eu acho que ele foi seu paciente também. Você está fazendo telemedicina? Eu acho que ele fez alguma consulta com você. Me fala aí. Então, eu acho que a pandemia, se tem uma coisa que foi boa, entre aspas, da pandemia, foi justamente esse avanço da telemedicina, né? Que era Uhum. uma reivindicação bem antiga já dos médicos, mas sempre teve paciente, como é que você vai fazer para examinar? Mesmo com todas essas, mesmo a gente não conseguindo examinar o ouvido do paciente, ainda assim a gente tem atendido vários pacientes mesmo, até para pacientes que querem ter uma segunda opinião, querem saber o que Uhum. a gente acha do caso, enfim. Então isso facilitou bastante, né? Acho que todo mundo hoje, todos os médicos hoje acabam fazendo um pouco de telemedicina, né? Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas eu atendo pacientes do Brasil inteiro, pacientes de fora do Brasil, né? Paciente da Uhum. França, Portugal, né? Então eles acabam entrando em contato com a gente, isso facilita muito, né? Você não tem que se deslocar até o Uhum. profissional para ter uma segunda opinião ou saber o que ele acha. Então eu acho que isso mudou bastante aí o cotidiano dos médicos todos. E veio para ficar, viu? Isso não vai sumir, não. Verdade. De alguma forma a gente já fazia isso meio que informalmente, né? Então ficou uma coisa melhor organizada, né? Direcionada e ampliou, né? As possibilidades mesmo. Verdade. Então vamos lá, começar. Eu queria que a gente falasse um pouquinho inicialmente sobre a audição, sobre perda auditiva, que inclusive é a principal causa de zumbido, né? Depois a gente adentra mais no zumbido em si. Então, o que eu gosto sempre de falar para os pacientes que é isso, né? A principal causa de zumbido é perda auditiva. E é justamente por causa disso que a gente tem visto cada vez mais pacientes aparecendo com queixa de zumbido. Porque a gente tem uma exposição cada vez mais precoce ao ruído, né? Ao ambiente barulhento, né? E a gente não está falando só de balada, não, né? Então, o ambiente, até que para gente que mora aqui em São Paulo, né? Se abre a janela, tem um monte de barulho acontecendo ali durante o dia. Mas isso é um fenômeno mundial, né? Todo mundo tem contato cada vez mais precoce com barulho, e não só com o ruído de modo geral, mas com o ruído que a gente diz da poluição sonora Do das trabalho. cidades, né? Do trabalho, enfim, mas do ruído em casa mesmo, né? Então, a gente esquece que liquidificador faz barulho, que aspirador de pó faz barulho também, e que aquelas coisinhas que a gente usa, que eu que inclusive estou usando agora também, que são os fones de ouvido, também fizeram as pessoas ficarem cada vez mais introspectivas, né? Se fechar ali no seu mundo, né? E conversar consigo mesmo, né? Então você coloca aquilo e a gente muitas vezes não sabe o quanto o nosso filho tá escutando de barulho, né? Quando está com fone de ouvido, né? É muito comum a mãe trazer o filho para consulta e falar assim, olha, ele bota esse negócio aí na orelha, fica aí não sei quantas horas, a gente conversa, ele não chama, a gente chama, ele não responde, a gente quer conversar, ele não responde também. Então, acho que a utilização dos fones de ouvido, não que eu seja contra, né? Mas eu Uhum. acho que tem que ser bem monitorada pelos pais também. É verdade. E a audição em si, né? A gente sabe, as pessoas sabem que com a idade é um fator bem importante. O que a gente mais vê, né, quando a gente envelhece, a tendência da maioria das pessoas a perderem um pouco da audição. E existem outros fatores, como você mesmo falou, de exposição, né, durante a vida, que acabam contribuindo também, fora outras questões, medicações e dentre outros fatores. Fala um pouquinho como funciona a nossa audição quando chega o som e como que isso acontece. Então, eu acho que
mais do que a gente saber como que a audição funciona, a gente tem que lembrar que a audição é um dos primeiros sentidos que a gente tem, né? Até dentro mesmo da vida uterina, né? É uma das coisas mais primitivas, né, do homem, da nossa vida embrionária e até da história da civilização, né? Então, grande parte do que acontece hoje com relação a esses fenômenos relacionados à audição, quando a gente fala de zumbido, de sensibilidade a sons, está relacionado com essa coisa que a gente traz desde das épocas mais primitivas, que é um sentido que é um dos primeiros sentidos de proteção, né, de manutenção da vida, né, no sentido primitivo mesmo, né, de você saber o que acontece em volta ali do seu ambiente, né? Então o som, ele chega até o ouvido e o som é energia mecânica, né? Então por isso que quando a gente está num lugar muito barulhento, você chega a sentir aquilo, as ondas sonoras no seu corpo. E daí essa onda mecânica, quando chega no ouvido, tem uma transformação, tem uma série de coisas que acontecem, né? Desde do tímpano que todo mundo conhece, desde o tímpano até os ossinhos, e daí você chega na orelha interna, onde existe uma transformação de energia. Essa energia mecânica vira energia elétrica, que é a linguagem do nosso cérebro, né? De todo o sistema nervoso central. E esse sinal elétrico chega no cérebro e ele é então interpretado como som. E isso acontece em milésimos de segundo, é uma coisa muito rápida, e você consegue, então, nesse tempo muito curto, fazer todas essas coisas, essa transformação, né, de energia, esses eventos todos, para você entender aquilo como som. Então, quem tem zumbido, ouve uma coisa que, na verdade, não está sendo gerada, né? E o exemplo mais típico de zumbido é o zumbido pós-balada. Você vai ali na festa de casamento, no show, enfim, no aniversário, chega em casa e fica com uma sensação de que ainda está escutando alguma coisa, mas que geralmente melhora depois de 12, 24 horas. Quando essa sensação fica mais tempo, alguma coisa aconteceu. Você fez alguma bobeira ali, você fez algum grau de lesão desse sistema todo foi afetado. É importante a gente colocar que zumbido não é uma coisa da cabeça do paciente, não é uma invenção do paciente, né? É uma percepção que ele tem mesmo, né? E também a gente não deve confundir isso com outros tipos de alucinação auditiva, né? Que estão mais relacionados com os quadros psiquiátricos, né? As pessoas que têm problemas mentais e ouvem vozes, né? Então, zumbido não tem nada a ver com isso, tá? Tem uma outra coisa que tem aparecido, que é um outro tipo de alucinação auditiva que está relacionado à música. Mas isso aí a gente deixa para um outro dia, que é meio complicadinho, né? Então, o zumbido é isso. Você ouve uma coisa que, na verdade, não está sendo gerada, não tem ali um aparelho de som fazendo aquilo aparecer. E também não é invenção da cabeça do paciente, não, né? É uma coisa que é uma sensação auditiva mesmo, tá? E aí, partindo disso aí, a maior causa do zumbido é a perda auditiva, não é isso? É a perda auditiva. Então, é um dos maiores paradoxos, né? Porque o paciente não ouve o que as pessoas normais ouvem e ouve um barulho que só ele consegue escutar, né? Existem várias explicações para isso, né? Por que a perda auditiva causa zumbido. Mas o jeito mais comum de entender, aliás, o jeito mais fácil de entender, e eu uso esse exemplo para os meus pacientes, é você comparar o zumbido a uma cicatriz. É uma cicatriz dessa perda, né? É que nem uma cicatriz que você faz quando machuca mesmo, né? Então você vai lá, teve uma lesão, e o seu corpo vai lá e remenda aquele machucado, né? O zumbido é como se fosse isso, né? E um outro jeito que eu gosto de explicar para os pacientes também é que o zumbido é a maneira que o nosso corpo tem de avisar a gente que tem alguma coisa errada, né? Isso pode estar relacionado à audição, mas pode estar relacionado a uma série de outras coisas, de outras causas de zumbido, como, por exemplo, as doenças metabólicas, né? Então, tem várias outras coisas que podem se exprimir por meio do zumbido.
Então, por isso que a gente diz que zumbido não é uma doença, né? Zumbido é um sintoma. Você sente alguma coisa, mas que tem várias causas para aquilo, né? Então, a gente deve considerar o zumbido dessa forma, tá? E aí você falou sobre as doenças metabólicas, que são bem frequentes, inclusive, e qual a importância da alimentação para o zumbido, né? É interessante que os pacientes às vezes não entendem quando a gente pergunta se toma café, em termos de ingesta de carboidrato, dentre outras questões. Fala um pouquinho disso aí também. Então, a parte alimentar é uma das mais importantes com relação ao zumbido, porque ela pode ser causa e pode ser fator agravante também. Então, quando a gente fala de alimentação, geralmente o paciente fala assim, mas eu como bem, né? Eu como de tudo, eu tenho uma alimentação balanceada, né? É, eu tomo suplemento, né? Então, não é só isso, né? Está relacionado à quantidade, mas está relacionado à qualidade das coisas também. Uma das principais alterações metabólicas que a gente vê está relacionada ao açúcar, e não é o diabetes, né? É muito comum a gente ver pacientes que, por exemplo, adoram açúcar, adoram doce. Então, não, eu gosto muito de doce, eu sempre como um pedacinho de chocolate, eu sempre tenho um docinho em casa para comer de tempos em tempos. Então, essas variações que acontecem no açúcar, quando a gente come em grande quantidade, esse açúcar, quando ele entra na circulação, ele vai afetar de alguma forma o funcionamento do ouvido, né? Então, quando a gente fala que esses fatores metabólicos são importantes, é porque não que eles causem perda auditiva, né? Mas eles podem afetar como o ouvido funciona. O ouvido é um dos principais consumidores de energia do nosso corpo, né? Ele precisa de uma grande quantidade de energia para funcionar adequadamente. Então, se você tem variações do açúcar, ou de qualquer outra coisa relacionada ao metabolismo, essas variações fazem o ouvido funcionar de forma inadequada e, por conta disso, o zumbido pode aumentar ou diminuir, dependendo do que você faz, né? Isso é muito individual. Tem pacientes que sentem isso de uma forma mais significativa, mais evidente, e tem gente que, por exemplo, toma ali, sei lá, 5, 6 cafés por dia e não sente diferença nenhuma, né? Mas eu tenho paciente que fala assim, olha, eu não posso tomar um golinho de café porque logo depois o zumbido aumenta. Então essa sensibilidade é individual, varia de pessoa para pessoa, então a gente tem que descobrir o quanto o café é culpado para fulano e para ciclano, né? Isso varia mesmo, tem uma diferença. É interessante que aqui eu faço muita parte de sono e as orientações se parecem, e muitos pacientes, quando eu vou perguntar sobre o café, também sobre em relação a zumbido, falam, não, eu tomo com leite. Tomo vários durante o dia, mas tomo com leite, como se o fato de tomar com leite não a cafeína não fosse interferir. E Então, uma outra. O que é que é você. como é a mesma coisa o paciente que fala que bebe socialmente, né? Fala assim, não, eu tomo uísque, mas eu tomo uísque com energético, eu não tomo ele puro, né? Quer dizer, não é uma questão de você tomar puro ou com leite ou com energético, né? É a substância que você está botando para dentro do seu corpo, né? É. E outra coisa é em relação, eu queria até saber se você pede ainda curva glicêmica, insulinêmica. Eu já discuti alguns casos com alguns endócrinos que têm uma visão um pouco diferente relacionada a essas curvas na avaliação do paciente, que no caso nosso com zumbido, na influência, né, dessas medidas. Então, esse exame que chama curva glicêmica insulinêmica é para dosar o açúcar e a insulina no nosso corpo, né? E quando a gente pede curva glicêmica é porque você quer saber como é que aquilo se comporta ao longo do tempo, né? E é um exame que é chato, né? Você vai em jejum, colhe sangue, aí te dá uma coisa doce para beber, e você tem que ficar lá até 3, 4, 5 horas, dependendo da curva que você vai fazer, tomando, fazendo, né, colhendo sangue a cada meia hora, 1 hora, dependendo da amostra também. Então é um exame que é desgastante, mas é muito importante, né? Então, o professor Yutaka, que eu falei para vocês, que insistiu na criação do ambulatório de zumbido lá da Unifesp, a tese de doutorado dele foi a respeito disso, né? Foi sobre a influência do açúcar
no funcionamento da orelha, né, do ouvido, né, da orelha interna. Ele até, desculpa, ele até publicou um livro que fala justamente sobre o açúcar e a função dele todo, né, desde a história do açúcar até como o açúcar influencia no funcionamento do ouvido. E essas alterações são super comuns em pessoas que têm perda de audição, zumbido e tontura. Então, a curva glicêmica não é todo mundo que pode fazer, né? Só o seu médico pode decidir se você é um candidato, se você precisa fazer esse exame mesmo ou não. E a interpretação também é muito, muito peculiar, né? Então, como você mesmo falou, assim, não, eu vou falar com a endócrino, e a endócrino fala que não precisa fazer isso daí, que não se faz mais, é uma coisa ultrapassada. Não, né? A gente vê que essas alterações são muito comuns, né? Eu acho que é a segunda grande causa de zumbido que a gente vê, e de tontura também. Essas alterações são muito frequentes e são muito importantes. Então a gente continua achando que é um fator que a gente deve levar em consideração, sim. Tá? Muito bom saber e que as pessoas entendam, que os endócrinos colegas saibam isso também, porque às vezes o metabolismo do açúcar numa região especificamente, ou seja, no aparelho auditivo, tem um comportamento que não necessariamente você vai avaliar os pacientes de forma geral, igual a gente faz relacionado a zumbi. Tanto é que tem estudos específicos até para analisar essas curvas em Então, relação a isso. porque assim, a principal preocupação dos endócrinos está relacionada com a diabetes, que Isso. é o aumento do açúcar no sangue. Né? Então, Uhum. para quem não é da área médica, diabetes é isso, né? O açúcar está mais alto no sangue. E o que a gente vê na curva glicêmica, na verdade, é exatamente o contrário. A gente não está procurando diabetes. A gente está achando aqueles pacientes que têm uma queda muito grande do açúcar no sangue. E é isso, só a curva glicêmica que pode mostrar para a gente mesmo. Maravilha. A gente falou da perda auditiva, que é a maior causa de zumbido, e existem perdas auditivas mais definitivas e perdas transitórias. Por exemplo, um resfriado, alguma questão que envolve o nariz, que às vezes a pessoa tem o sintoma da perda auditiva ali transitória e que pode apresentar zumbido também, né, Hector? Então, eu queria que você falasse dessa questão. Então, por isso que é tão importante você passar com um médico, né, Um que profissional. possa fazer o diagnóstico pela otoscopia. Então, quando a gente fala de zumbido, apesar de eu ter falado da perda auditiva e dos fatores metabólicos, você pode ter zumbido por conta de rolha de cera. Né? Então, passar por um especialista que possa fazer a otoscopia e identificar o que está de errado ali é muito importante. Às vezes, quando você está gripado, resfriado, quando você viaja Tá com de rinite, né? avião, exatamente, viajou de avião, foi para a praia, mergulhou, teve variação de pressão atmosférica, você pode acumular catarro dentro do ouvido, que é assim que a gente chama, né? E isso pode causar perda auditiva e zumbido também. E para você fazer o diagnóstico, além da parte clínica, é óbvio, você precisa fazer uma otoscopia adequada, né? Então o exame clínico é muito importante, sim. Eu friso muito isso com os pacientes, que eu vejo que é pedido muita orientação em relação ao ouvido ou automedicação, e ouvido realmente é uma coisa que precisa ser avaliada. Não é como boca que você abre, até olha a sua amígdala e tenta ali falar mais ou menos o que você tem. Tipo, o Então, a ouvido gente até. realmente não tem como orientar E sem a gente estava até avaliar. falando da telemedicina, né? É super comum a gente receber foto de garganta, né? Assim, meu filho acordou Uhum. com dor de garganta, daí vai lá a mãe, tira uma foto da garganta e manda pra gente por WhatsApp, né? Minha irmã mandou da minha sobrinha há uns dias atrás. É. E o ouvido não tem como fazer isso, né? Por mais que você tenha uma ótima câmera, você não vai conseguir entrar dentro do ouvido para tirar uma foto do tímpano, né? Então, Uhum. isso é um dos fatores limitantes, sem dúvida. Certo. E aí, fala também das outras causas. A gente falou de algumas causas que vêm do próprio aparelho auditivo, sejam transitórias ou não relacionadas a perdas auditivas, mas também tem causas
que podem vir da tuba, causas musculares, causas vasculares, né? Que em geral, às vezes, o zumbido também pode ser até um pouco, ter algumas características diferentes, não é isso? Então, existem vários tipos de zumbido, né? Aliás, existem vários tipos de barulho no ouvido, né? Porque tem paciente que fala assim, não, meu barulho que eu escuto não é um zumbido, é um apito, é um chiado. O barulho que eu escuto é um coração, né? Então, dependendo das características do som, você pode até presumir algumas, ou então levantar algumas hipóteses. Então, por exemplo, se você me disser que você tem um barulho no ouvido e ele parece o coração, ele é igual, ele bate que nem o coração, você vai pensar numa coisa. Né? Se você me disser que você tem um barulho no ouvido e parece que tem uma borboleta dentro do ouvido, né, que tem alguma coisa se mexendo, fazendo um barulho, e que para e volta a fazer de novo, eu vou pensar em outra coisa. Né? Então, existem algumas doenças que têm causa vascular, que a gente chama, que está relacionada aos vasos sanguíneos. Então, o movimento do sangue dentro desses vasos é que pode ser ouvido por esses pacientes. Né? Isso pode acontecer por conta desde uma simples anemia, ou então gravidez, e pode estar relacionado a um tumor mesmo, um tumor dentro do ouvido, ou então uma infecção, uma otite média, aguda, também pode causar zumbido pulsátil com perda auditiva e com essas características. Então, mais uma vez, por isso que é importante a gente fazer um diagnóstico e ter um exame clínico adequado. Né? Então, será que o barulho que eu tenho é uma coisa grave? O que eu posso dizer para as pessoas é que geralmente não é nada grave, né? Ou dificilmente, a chance de você ter algo grave é muito pequena. Existe sim. Existem pacientes com zumbido que tem zumbido por conta de tumor do nervo do ouvido, né? Por outras doenças do cérebro. Mas felizmente são poucos esses pacientes, né? É claro que eles precisam passar pelo médico da mesma forma, né? Mas se isso serve de consolo, ou então de esperança para as pessoas, a chance disso ser grave é bem pequena. Maravilha. E existem algumas medicações, drogas que podem ser tóxicas para o ouvido, né, Hector? E eu até já vi casos, por exemplo, de paciente em quimioterapia, que às vezes chega um momento que começa a ter zumbido, começa a sentir algum sinal de perda auditiva. Isso eu falei da quimioterapia, mas podem ser outros tipos de medicação. Fala um pouquinho sobre isso também. Então, essa propriedade de algumas medicações, de alguns remédios que a gente toma, poderem levar à perda auditiva, a gente chama de ototoxicidade. Então, tem alguns grandes grupos de medicações que a gente sabe que são ototóxicas. Né? Então, tem antibióticos, né? Na maioria deles, a maioria que é autotóxica são medicações que a gente não toma em casa, são medicações endovenosas ou intramusculares, mas de qualquer forma a gente tem que levar isso em consideração. As drogas quimioterápicas, né? Então as medicações utilizadas para tratamento de câncer na quimioterapia são altamente ototóxicas, né? Então por isso que a gente até orienta que quando as pessoas vão começar a fazer algum tratamento, às vezes vale a pena a gente fazer uma audiometria para saber como é que está, e se ele tiver qualquer queixa de zumbido ou de sensação de ouvido tampado, né, pressão no ouvido, para avisar o médico que está cuidando dele para, se for o caso, fazer a troca da medicação, porque isso às vezes é possível, tá? Mas existem outros remédios que a gente usa até todos os dias, né, que são de livre venda no comércio, nas farmácias, e que são altamente ototóxicas. Então, por exemplo, os diuréticos, né, que são aqueles remédios que a gente toma para perder líquido, que pode ser por pressão alta ou por um problema do coração, que o coração não funciona adequadamente, você tem que usar um diurético para poder jogar aquele líquido todo pela urina. Os diuréticos são ototóxicos, sim. Né? Eu lembro de uma paciente que tomava diurético de tempos em tempos para poder emagrecer. Né? Isso é muito comum. Né? As mulheres têm
a neura do peso, né? Pensar, não, estou muito inchada, vou tomar diurético por uns dias para desinchar, né? Então, realmente você pode desinchar, mas você pode causar perda auditiva, dependendo da dose e dependendo do tempo que você usa também, tá? Então, diuréticos, antibióticos, drogas quimioterápicas, né, drogas tratadas, que se utiliza para tratamento de câncer, e anti-inflamatórios também. Tá? Então, já faz um certo tempo, a assessoria de imprensa aqui da universidade entrou em contato com a gente, porque eles queriam saber o que o Facebook tinha descoberto, né? Na verdade, não tinha descoberto coisa nenhuma, mas o Facebook estava noticiando que o ibuprofeno causava perda auditiva, né? Então, o Facebook não descobriu nada, né? O ibuprofeno causa perda auditiva desde o dia que ele foi inventado. A grande questão não é você tomar o ibuprofeno porque você está com cólica, porque você tem dor de cabeça, porque você bateu a perna e está com dor. Não é isso que vai causar a perda auditiva, não é isso que vai causar o zumbido, né? O mau uso dessas medicações é que pode causar, né? Então, se você tem uma dor na perna e está tomando o remédio ali, depois de 3, 4, 5 dias, se não melhorou, tem alguma coisa errada, né? Então, o uso contínuo dessas medicações, a automedicação, é uma coisa que a gente sempre pede para os pacientes tomarem muito cuidado por conta desses efeitos colaterais mesmo, né? Uhum. E é interessante também bebês, né, que vão para a UTI, que a gente sempre questiona isso em investigação de possível perda auditiva em crianças na triagem neonatal, eles acabam que às vezes precisam tomar algumas medicações, algumas coisas, dentre outros fatores que podem influenciar também num processo de perda auditiva, né? Então, os bebês, principalmente os prematuros, né, que ficam ali na UTI, é claro que aí a gente está falando de fatores de risco para perda auditiva. Tá? Sim, Então, sim. você ser prematuro, você tomar remédios que são ototóxicos, se você ficar entubado, se o bebê tiver a hiperbilirrubinemia, né, que é ficar todo mais esverdeado, né, você ter a icterícia neonatal. Então, são fatores de risco. Isso aumenta muito a chance do bebê ter perda auditiva. Por isso que é importante você fazer o teste da orelhinha, né, que é a triagem auditiva, que é um exame que não dói, né, super rapidinho. Você faz com o bebê ali mamando, né, ele dorme durante o exame, é muito tranquilo. E com isso você já tem uma boa ideia de como é a audição da criança. Né? Maravilha. E aí, vamos falar um pouquinho sobre a percepção do zumbido, né? Você falou que tem vários barulhos que a pessoa pode perceber e identificar isso como zumbido ou não. E ela pode perceber, às vezes, de um lado do ouvido, dos dois lados, na cabeça. E muitas vezes, nem sempre a causa do zumbido, a forma, ou o zumbido em si, por exemplo, por uma perda auditiva, está associado no mesmo nível com o grau de incômodo da pessoa. Então, são duas coisas que, por vezes, estão juntas. Então, às vezes, a pessoa tem um zumbido que incomoda muito. E o tratamento também envolve essa questão do quanto o zumbido interfere na vida da pessoa, né, Hector? Primeiro, a gente precisa achar a causa, né? E É. muitas vezes associar algo para atuar nessa questão de habituação ou nessa ansiedade, às vezes, criada relacionada ao zumbido. Então, independente da causa, vamos supor que você já passou em consulta, já fez os exames, já descobriu por que você tem zumbido. Mas independente da causa, e é claro que se você tem uma causa definida, você tem que primeiro tratar a causa para tentar melhorar o zumbido. Mas vamos supor que você já descobriu a causa, já tratou, e ainda assim você continua com o zumbido. Então, nem sempre a intensidade do zumbido está relacionada ao grau de incômodo. Tem pacientes que têm zumbidos muito baixos, né? Tem um jeito de você medir isso, de você quantificar, e mesmo que ele seja baixo, ele pode incomodar muito o paciente. Né? Então, não existe uma relação direta entre intensidade ou características do zumbido e o grau de incômodo.
O contrário também é verdadeiro. Tem paciente que tem zumbido, tem lá uma baita perda, por X motivo, e mesmo assim não está nem... Você, não, realmente eu tenho zumbido, mas não me incomoda muito. Então não existe essa relação direta, tá? E existem várias explicações para isso também, né? É claro que isso passa por aquilo que a gente já falou no comecinho, daquela parte da audição está relacionado a um dos sentidos mais primitivos, né? Porque o que acontece? Grande parte desses pacientes que se sentem muito incomodados com o zumbido são pacientes que, por algum motivo, associam o zumbido a alguma coisa grave, né? Então, é como se você ouvisse dentro da sua cabeça um som que, por algum motivo, ali dentro da sua cabeça, ele tem um significado negativo. Vamos explicar melhor isso. Se você está lá no trânsito, você está lá dirigindo seu carro e, de repente, você ouve uma sirene vindo, uma sirene chegando, né? O que você vai fazer? A primeira coisa, você vai procurar no retrovisor, procurar de onde vem a ambulância. E você, a sua reação natural é deixar a ambulância passar. Por quê? Porque aquele som da ambulância dentro da sua cabeça está relacionado a uma coisa que é grave, que tem alguém ali dentro que está passando mal, que precisa de ajuda, que precisa ir chegar ao hospital, que pode até estar correndo risco de vida. Então, todas essas associações acontecem automaticamente dentro da sua cabeça, tá? Você não precisa pensar, né? Você não precisa ver a ambulância para saber que ela está chegando. Você já conseguiu armar todo esse cenário dentro da sua cabeça. Então, para essas pessoas que têm o zumbido e que se sentem mais incomodadas, é porque a associação que existe dentro do cérebro dessas pessoas geralmente é uma associação negativa, né? Então, por exemplo, outro dia eu atendi uma paciente que chegou e falou assim, olha, não, eu vim aqui porque eu tenho esse zumbido e a minha vizinha tinha zumbido também e ela morreu de câncer, né? Então, na verdade, a história está super mal contada, né? A vizinha poderia ter tido zumbido por qualquer outro motivo e que tinha uma outra doença, mas na cabeça da paciente, a associação entre zumbido e câncer era mais forte, tá? Do mesmo jeito que a gente tem a associação que eu falei agora, da associação da sirene da ambulância e essa urgência toda, né? Então, para essa pessoa, a associação do zumbido é negativa, então ela vai prestar mais atenção no zumbido, ela vai ficar mais preocupada com o zumbido, né? E sempre vai ficar pensando, assim, olha, está aqui ainda, será que isso é importante? Será que isso é grave? Será que eu tenho um tumor na cabeça? Será que eu vou morrer? Será que eu vou ter câncer também? Né? Então essas associações, elas muitas vezes elas são... como é que eu vou dizer? Elas não dependem da vontade do paciente, né? Não é uma coisa consciente, né? Que é por isso que é tão importante você fazer o diagnóstico, né? Assim que você chega a um diagnóstico, você pode dar uma tranquilidade maior para aquele paciente, ou então o paciente vai ter noção exata do que acontece, tá? Verdade. Tudo que a gente desconhece, a gente começa a armar um arsenal de possibilidades e acaba criando esse circuito que você falou, que a gente nem percebe, que é parecido um pouco com a dor, como funciona a dor também, né, Hector? Às vezes a É a gente mesma associa e coisa. valoriza a dor e aquilo se cronifica, né? Então se você foi lá, você tá no fim de semana, você foi jogar bola na praia, aí bateu e ficou com dor na perna. Então você sabe que aquilo ali aconteceu por um motivo, né? Mas agora imagina só, você tá lá e de repente um dia a mesma dor aparece sem ter trauma nenhum, sem você ter feito nada de diferente. É claro que aquilo vai deixar você mais preocupado mesmo, né? Você não saber por que tem aquele sintoma, né? Entendi. Tem algumas dúvidas, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Queria que você falasse um pouquinho da atuação da acupuntura no zumbido. Então, aí para a gente falar de acupuntura, a gente tem que pensar nas possibilidades de tratamento, né? Então, Sim. a acupuntura não é o único tratamento para zumbido, não. Existem vários tipos de tratamento. É claro que vai depender da causa.
Você pode prescrever medicamentos, e tem vários medicamentos que podem fazer efeitos benéficos, podem ter efeitos benéficos para os pacientes. Tem pacientes que se beneficiam de cirurgias, às vezes. Tem pacientes que podem se beneficiar do uso de aparelho de audição, ou outros aparelhos relacionados à audição também. Tem pacientes que podem se beneficiar de alguns tipos de terapia, como a terapia cognitivo comportamental, que você diminui um pouco a sua reação ao zumbido. E tem a acupuntura também. A acupuntura, ela, por muito tempo, ela ficou marcada como uma coisa meio alternativa, uma coisa meio natureba, né? Coisa de energia, muito esotérico. Na verdade, não é isso, não. É claro que a linguagem da acupuntura, a linguagem da medicina chinesa, é uma linguagem de 5.000 anos atrás. Então, eles vão usar o que eles achavam que explicava naquela época, tá? Mas a gente sabe que por meio de estudos clínicos, estudos científicos, que a acupuntura funciona, né? Existe um mecanismo de ação, existe uma explicação para aquilo funcionar, tá? Não é só você achar que aquilo vai passar e tudo bem, né? Colocar a agulha em qualquer lugar. Existem estudos mostrando que determinados pontos causam um efeito específico em áreas cerebrais, em liberação de substâncias na corrente sanguínea, enfim, um monte de coisa. E a acupuntura é um jeito um pouco mais integrativo de ver a saúde do paciente. E acho que foi esse o grande motivo de eu ter procurado a acupuntura como minha segunda especialidade médica, né? Então eu fiz mais uma especialidade além da otorrino, que foi a acupuntura. É porque o jeito de você ver a saúde do paciente não é só o ouvido, né? Então, para quem faz acupuntura, você precisa saber, além dos sintomas óbvios da audição, outras coisas, né? Então, quando a mulher, por exemplo, eu preciso de dados da menstruação que são importantes, né? E um otorrino geral jamais vai perguntar da menstruação da paciente, certo? Você vai perguntar de dores, você vai perguntar de alguns outros sintomas, sintoma gástrico, né? Como que é o seu sono, se você dorme bem ou não dorme, se você sonha muito ou não sonha, se você toma água gelada ou sem gelo, né? Então tem uma série de outras coisas relacionadas à saúde geral da pessoa que são super importantes para a gente chegar a um diagnóstico da medicina chinesa. E a partir daí você pode propor um tratamento que pode ser com acupuntura, pode ser com dietoterapia ou então com fitoterapia, para você melhorar a sua saúde e com isso melhorar o zumbido também, né? Lembra que eu falei que o zumbido, a gente já falou, né? O zumbido não é necessariamente uma doença, né? É um sintoma, é um jeito que o seu corpo conseguiu desenvolver para chamar a sua atenção, né? De que tem alguma coisa errada na sua saúde. Então, se você conseguir restabelecer a sua saúde, se você conseguir melhorar a sua saúde de modo geral, a tendência é que o zumbido melhore também, né? Então, eu particularmente gosto muito, é o que eu mais estudo, acho que dentro do zumbido, porque é uma visão diferente mesmo, né? É uma visão muito diferente da medicina ocidental, né? Uhum. Mas que tem ganhado cada vez mais espaço, né, Hector? Dentro da medicina de forma geral, não só a acupuntura, né? Como essa Sim, parte sim, integrativa, como você falou. né? E assim, e é interessante porque para alguns sintomas, o efeito é imediato, né? É verdade. Então, por exemplo, outro dia um colega nosso me procurou por conta de uma dor que ele tinha no pescoço e que ele estava com dificuldade para se mexer, estava com irradiação para a mão, um colega otorrino, inclusive, e daí você vai lá e coloca 2, 3 agulhas e na hora passa. Né? Parece uma coisa meio de charlatão. Né? Não, o que aconteceu? Não, agora eu não estou sentindo, não tenho mais a dor, sumiu a dor, estou conseguindo mexer o pescoço. Mas é por conta dessas coisas que a medicina ocidental não conseguiu ainda entender com toda essa sutileza. Né? Mas é muito interessante mesmo.
E até puxando esse gancho, porque é interessante, que é uma coisa, como você falou, muito mais ampla, né? Uma dor. Nem sempre é só a causa que gera a dor. A dor, ela também é muito individual, a forma de percepção, o que mantém aquela dor, o que pode estar relacionado àquela dor, né? Tudo isso pode interferir, né? Sem E a mesma dúvida. coisa com o zumbido. Verdade. É isso aí mesmo. E aí, partindo nessa linha que você falou, queria falar também da meditação no zumbido. Eu tenho visto alguns estudos e algumas questões, tanto zumbido quanto no sono, quanto em várias outras questões, respiração também. Mas, especificamente no zumbido, você tem visto também bons resultados? Então, você sabe que meditação é uma das coisas que a medicina chinesa prescreve como tratamento, né? Não tratamento Uhum. de doença só, mas prescreve para manutenção da sua saúde, né? Então, sempre que a gente fala de meditação, a ideia que se tem é de você ver uma pessoa naquela posição, né, com as pernas toda torta, retinha, com os olhos fechados, ficando ali por horas e horas. A meditação não precisa ser uma coisa tão dolorosa, não precisa ter uma duração tão longa assim, né? Eu acho que todas essas práticas, vamos chamar assim, né? Práticas meditativas, enfim, vieram para tentar contrabalançar a atividade que a gente tem durante o dia, né? Então, hoje em dia, por causa dos celulares, por causa da internet, dessas coisas todas, você está 24 horas por dia ligado em algo. Né? Você não tem Uhum. nada, você não está fazendo nada, você vai lá e abre o Instagram para ver o que as pessoas estão fazendo, você abre o Facebook e as outras mídias sociais aí. Então o seu cérebro está sempre funcionando. Né? Ele está sempre pensando em alguma coisa, por mais lúdico que seja, ele sempre está sendo estimulado de alguma forma. Né? E isso é um excesso de informação. E a gente precisa, do mesmo jeito que a gente dorme à noite para descansar, o cérebro também precisa dar um tempo. Né? Uhum. Então, acho que essas práticas ajudam a gente a tentar equilibrar um pouco esse excesso de informação. Né? E a meditação pode ser uma coisa mais simples mesmo. Né? Você pode começar Uhum. meditando 1 minuto, 2 minutos, e aos poucos Uhum. ir aumentando isso. Então, eu faço meditação. Né? Também não faço desse jeito, não. Eu não fico em posição de lótus, de olho fechado, pensando na paz mundial, não. Né? Então, se você ficar Uhum. alguns minutos ali só com você, com a sua cabeça ali, pensando nos pensamentos, já é, já é algo que vai fazer diferença no seu dia a dia. Tá? Então, eu acho que a meditação tem ganhado mais exposição e tem ganhado mais adeptos por conta disso, né? As pessoas estão vendo que aquilo traz benefício de alguma forma, né? Com certeza. A gente não para, né? E na meditação a gente tem essa chance de Pois é. respirar, ficar focado e dar uma limpada aqui Então, nesse HD. até no feriado a gente fica fazendo live, ué. Tá vendo? Daqui a pouco vamos ter que limpar o HD para dormir. E falando até em sono, é muito interessante como muitos pacientes relatam, daqueles que têm zumbido, que pioram, principalmente com a ausência de som, né? E o sono, às vezes, é atrapalhado pelo zumbido. E até recentemente, se eu não me engano, semana passada, eu lá das polissonografias daqui da universidade, do hospital universitário, e as técnicas falaram para mim que o paciente levou não sei se foi um radinho, alguma coisa, e deixou ele bem baixinho e disse que só dormia daquele jeito. Eu lembrei muito da terapia de habituação, de algumas orientações que a gente dava para os pacientes. Eu queria que você falasse um pouquinho da interferência do zumbido no sono e da terapia de habituação. Então, zumbido e sono. Às vezes é difícil você determinar quem veio primeiro, o que é a causa, o que é a consequência. Né? Então, por exemplo, um paciente que dorme mal, cronicamente, ele vai apresentar uma série de coisas, de consequências, vai ter uma série de consequências por conta dessas noites mal dormidas, né? Que podem ser desde dor de cabeça, gastrite, memória fraca,
pressão alta, diabetes, né? Tudo isso por conta de noites mal dormidas, porque, na verdade, se você não descansa, você está sempre em estresse, né? O seu corpo está trabalhando continuamente. E se o corpo está trabalhando continuamente e ele está sofrendo por causa disso, um dos jeitos dele te avisar pode ser por conta do zumbido. Aliás, pode ser por meio do zumbido, né? Ele faz o zumbido aparecer. Por quê? Porque o ouvido não está funcionando bem, porque a sua atenção está maior, porque essas substâncias todas que estão sendo jogadas no sangue estão fazendo você estar mais ativo, então você vai prestar mais atenção na audição também, tá? Então, nesse caso, o zumbido acaba sendo uma consequência das noites mal dormidas. Mas tem pacientes também que têm dificuldade para começar a dormir por conta do zumbido. Isso pode acontecer pelo motivo que esse seu paciente deve ter também. Por quê? Porque quando você deita a cabeça, bota ali a cabeça no travesseiro, você está num momento mais silencioso do seu dia, né? E o zumbido que às vezes ele te acompanhou o dia inteiro, mas que você percebeu pouco, por quê? Porque tem muito barulho na rua, porque tem sempre alguém conversando do seu lado, porque você pegou o metrô, porque você pegou o ônibus, porque você estava no trânsito, porque a televisão estava ligada, porque você estava conversando com alguém. Então, à noite, quando você vai deitar, você não tem esses sons todos. E o zumbido, ele é mais percebido, né? Não necessariamente ele vai aumentar de intensidade, mas você vai notar mais ele por conta do contraste que existe com o ambiente que você está, né? E isso pode dificultar o sono de algumas pessoas. Por isso que um dos tratamentos, aliás, uma das terapias para zumbido, é justamente a chamada terapia sonora. É você usar um som para tratar o zumbido. Se você tem perda de audição, você pode usar um aparelho auditivo. Aliás, você deve usar um aparelho auditivo para estimular, né? Se você não tem perda auditiva, ou se a sua perda auditiva é muito pequena e você não quer usar um aparelho, você pode utilizar outros sons com geradores externos, com fone de ouvido. Tem aplicativo hoje em dia de celular que funciona muito bem para reduzir essa percepção, para reduzir esse contraste. Então, quando você está deitado ali, sem som nenhum, e começa a perceber o zumbido, se você colocar um outro som junto, a percepção do zumbido vai reduzir. O seu cérebro vai perceber menos o zumbido, né? O cérebro não vai ficar prestando só atenção no zumbido que você tem, porque ele tem outras coisas para prestar atenção também, né? Para diminuir esse contraste. Então, por isso que a terapia sonora é uma terapia que é prescrita, é internacionalmente reconhecida como efetiva, funciona mesmo. Agora tem que ver quem que é candidato a isso. Teoricamente, qualquer pessoa pode fazer a terapia sonora, né? Agora, a grande questão é como fazer. Não é qualquer som, Sim. né? Não é qualquer volume, não é em qualquer ambiente que você deve utilizar isso, tá? Tem que ter uma orientação, né? Sim, né? Por exemplo, não adianta você levar esse seu radinho no metrô aqui de São Paulo. Né? Você não vai ouvir absolutamente nada, não tem sentido você fazer esse tipo de terapia em ambiente ruidoso. Por isso que o ideal é que seja em lugares que você está no silêncio, nos momentos que você está em silêncio. Não é só na hora de dormir. Né? Se você estiver lendo, trabalhando, alguma coisa assim, e você colocar esse som, ele vai ajudar você também. Tá? Ô, Hector, e a gente falou muito da perda auditiva relacionada a zumbido, e relembrando que é a principal causa, mas também existem outras causas que podem estar relacionadas. Por exemplo, a hiperacusia, né? Que é, vamos dizer, o inverso aí da perda auditiva, em termos de percepção do som, também pode vir acompanhada de zumbido. Queria que você falasse um pouquinho da hiperacusia e da misofonia. Eu tenho encontrado algumas pessoas, inclusive uma colega que é paciente minha, e ela realmente tem bastante incômodo com os sons, e essa sensibilidade também, por vezes, pode gerar algum grau de zumbido. Fala um pouquinho sobre isso. Então, daí a gente está falando de aumento da sensibilidade a sons. Né? Então, isso acontece, a hiperacusia, se a gente for ver a palavra mesmo, dá a falsa impressão de que é uma audição melhor do que a das outras pessoas. É uma super audição, e não é. Né? A hiperacusia
é só um aumento da sensibilidade. Há alguns sons que nem sempre são sons altos, né? Mas que por conta das características do som, isso causa um incômodo muito grande no paciente, né? Então são pacientes que, por exemplo, se sentem incomodados quando tem pratos batendo, quando alguém está lavando a louça, fica aquele barulho todo. Então a característica desses sons pode incomodar muito o paciente. E isso acontece em cerca de 40% dos pacientes que têm zumbido. Então, quem tem zumbido, cerca de 40% tem esse aumento da sensibilidade a sons também. Os sons começam a incomodar, tá? Agora, existem outros tipos de incômodo, como, por exemplo, a misofonia que você falou, né? E esse nome diferente, esse nome difícil, é para descrever a sensibilidade que algumas pessoas têm a alguns tipos de sons e que não estão relacionados à intensidade. Então tem sons que geralmente são sons de baixa intensidade, mas que são repetitivos e que incomodam muito o paciente. O paciente ele tem uma reação que é desproporcional ao som. Então, por exemplo, as pessoas que pegam caneta e ficam clicando, sabe? Você mexendo na canetinha, ali, a caneta que você arma e desarma a caneta. Tem gente que tem incômodo com barulho de mastigação, a pessoa mastigando alguma coisa crocante, aquilo incomoda muito a pessoa, né? E tem outros tipos de sons também. Né? Então Digitando, você pode... né? Teclando, alguma coisa Isso, assim. né? Quando você está teclando ali, aquele barulhinho que faz o teclado pode incomodar o paciente. Então você veja que são sons que são muito baixos, né? Não é um barulhão, né? Não confundir com gosto musical. Né? Tem gente que tem um incômodo com determinados tipos de música e que não está relacionado com gosto musical. Né? E aquilo tem uma relação muito grande com o significado do som. Então, por exemplo, tem gente que adora piano e que em algum momento passa a odiar o barulho do piano. Por quê? Porque o vizinho começou a ter lições de piano e fica estudando e fazendo, né, tocando a mesma música várias vezes ao dia, o dia inteiro. E daí você fica ouvindo aquilo o dia inteiro. Você está na sua casa e fica ouvindo o seu vizinho tocando piano, tocando a mesma música, errando no mesmo lugar, errando na mesma passagem. Então, por mais que você que você goste daquela música, que você goste de piano, você vai desenvolver uma sensibilidade maior. Você, não, eu não posso ouvir essa música. Não bote essa música. Então, é um incômodo que é desproporcional, né? E que não tem a ver com a intensidade do som, diferente da hiperacusia. A hiperacusia tem características sonoras muito específicas, né? A misofonia, não. Tá? Tem muita gente que não entende isso, né? Tem gente que acha que é frescura. Não, é coisa da cabeça da pessoa, a pessoa está inventando. Não, não é. A misofonia não é uma coisa da cabeça, não é frescura, não. É uma reação que a pessoa tem e que é verdadeira, não tem nada a ver com doenças psiquiátricas, né? Mas que tem relação com algumas coisas que a gente tem dentro do cérebro, de algumas conexões que o nosso cérebro faz com aquele som. Né? E é por isso que ele incomoda tanto. Tá? E tem tratamento para isso. Isso que você exemplificou relacionado à música, foi o que você falou no início em relação a que tem pacientes que tinham alguma questão relacionada à música, que você falou de pacientes psiquiátricos que poderiam escutar vozes, ter alucinação auditiva, e você falou alguma coisa relacionada à música. Fiquei curiosa, inclusive. Não, isso é diferente. Esse é um outro tipo de alucinação auditiva que tem aparecido bastante também. Né? Geralmente são pacientes que têm perda auditiva. E essa perda auditiva, o que acontece? Quando você tem a perda auditiva, a área do cérebro que é responsável pela audição, ela não está sendo estimulada. Né? Porque o microfone ali, que é o nosso ouvido, não está funcionando bem, então esse som não chega até o cérebro para estimular. E quando a gente não estimula a área auditiva cerebral, em algumas pessoas, o cérebro ele precisa fazer alguma coisa.
Então ele vai buscar dentro do nosso repertório, dentro da nossa memória auditiva, algum som para preencher aquele silêncio. Né? Geralmente esses sons que o paciente fala assim, olha, não, eu escuto uma música. É sempre a mesma música. E não é uma coisa da minha cabeça. Né? Então o paciente está lá e ele ouve algo mesmo. Eu me lembro muito bem de uma paciente que eu atendi. Eu atendi por muitos anos no Hospital Santa Cruz, que é o hospital da colônia japonesa. Né? E uma paciente veio com a filha, falou assim, olha, não, a gente trouxe porque ela está escutando umas coisas, ela diz, ela tem perda auditiva, ela não escuta o que a gente fala, mas ela está ouvindo coisas que a gente está achando que é da cabeça dela agora. E daí ela foi contar, e a paciente me contou, falou assim, não, ela escuta, quando ela era uma senhora já, bem idosa, que tinha imigrado do Japão para o Brasil, pequena, e que quando ela veio tinha muito, né, muito preconceito com relação aos japoneses, e ela passou a escutar, depois de velha, o que o vizinho xingava ela. Então ela escutava o vizinho daquela época, quando ela veio, quando ela era criança, xingar ela, falou assim, ô japonesa, ô japonesa, e né, aquele, o que a gente chamaria de bullying hoje, vai. E ela guardou aquilo na memória dela, na memória auditiva, e que quando ela perdeu a audição, o cérebro dela, muito maquiavelicamente, foi procurar uma memória, e a memória que o cérebro achou foi essa daí. Nossa. Né? E daí qual que é a parte boa da história? Como está relacionado à perda auditiva, quando você coloca um aparelho de audição, ou então quando você reabilita a audição do paciente e você passa a estimular o cérebro, a área do cérebro, essa memória some de novo. Né? Então eu tenho um paciente que passou agora há pouco tempo, também é a mesma coisa, ele tinha uma perda auditiva, ele começou a escutar músicas, ou então quando ele escutava alguma música e tirava o aparelho, mesmo sem escutar, ele continuava ouvindo a música que ele tinha acabado de escutar. Né? Ele ficava na memória, é o cérebro procurando alguma coisa para ocupar aquele espaço, ocupar aquele silêncio todo. Né? E isso está relacionado à perda auditiva. E não tem nada a ver com doenças psiquiátricas. Sim. Sim, porque pode ser relatado com essa senhora mesmo que está escutando vozes e tal, e ser confundido com alucinação auditiva psiquiátrica e, enfim, o melhor entendimento conduz. Deixa eu ver aqui as dúvidas, Hector. Uma pessoa falou que o zumbido surgiu após ciclos de quimioterapia para mieloma múltiplo, fez os exames sem perda auditiva. Eu acho que você falou um pouco sobre isso, né? Que pode estar sinalizando o início de perda, talvez, e conversar com o médico. Daí seria interessante ela conversar com o otorrino dela, porque a gente escuta numa frequência muito ampla. A gente escuta de 20 Hz de frequência até cerca de 20 mil Hz. Só que a audiometria que a gente faz, o exame que a gente faz, é um recorte só. A gente faz de 250 Hz até 8 mil Hz. Então a gente escuta muito mais do que aquilo em termos de frequência. Né? É como se a gente pegasse o teclado do piano e testasse só um pedacinho dele. Né? Mas a gente tem outras teclas ali. Então a minha sugestão é que ela converse com o otorrino dela, se não valeria a pena ela fazer um exame que se chama audiometria de altas frequências, para ver essas frequências que estão acima de 8 mil, que a gente escuta também, né? Mas que a gente não testa na audiometria convencional. Tá? Então, acho que a minha sugestão para ela seria essa daí. Né? Conversar com o otorrino para ver se valeria a pena fazer uma audiometria de alta frequência. Tá? Ou existem outros exames mais sensíveis também, como emissão autoacústica, enfim. Mas vá procurar o seu otorrino. Olha, outra pessoa falou aqui da relação do zumbido com o distúrbio da ATM, disfunção da ATM. É Sim. Interessante também. Antigamente a gente achava que isso era uma coisa secundária, só que a gente tem visto cada vez mais pacientes com essa associação. Né?
até apareceu um novo tipo de zumbido, entre aspas, que é o chamado zumbido somatosensorial. Tentando explicar de forma mais simples, é como se a dor causada pela DTM, que é o distúrbio dessa articulação, amplificasse ou gerasse um som. Né? Então existem explicações para isso, mas o que é importante a gente saber é que alguns pacientes, por conta dessa disfunção, né, de você não trabalhar direito com a articulação, fazem com que alguns músculos sejam sobrecarregados. E essa sobrecarga muscular causa dor, e essa dor é que faz o zumbido aparecer ou aumentar. Então tem pacientes que vêm e dizem muito claramente, falam assim, olha, se eu fizer alguns movimentos da cabeça ou movimentos da mandíbula, o zumbido muda. Se eu apertar o dente com força, o zumbido aumenta. Se eu virar a mandíbula por um lado ou para o outro, o zumbido modifica, ele até some, ele pode sumir. Então esse tipo de zumbido, essa capacidade de modular que a gente fala, que é modificar o zumbido, é muito sugestivo de zumbido somatosensorial. Né? E o tratamento para isso, além de descobrir por que você tem esse apertamento, por que você faz esse esforço todo, então para isso você precisa passar com o dentista, às vezes precisa passar com o fisioterapeuta, para ver se isso não está relacionado à sua postura, enfim, é você pegar esses pontos e fazer um procedimento que chama agulhamento a seco. Né? Você vai lá e desfaz esse ponto de tensão muscular. Né? Então é a tensão muscular que provoca o zumbido, ou então ele piora o zumbido que você já tem. Tá? Tá sendo cada vez mais comum. Né? Como isso está relacionado à tensão, e a gente tem passado por um período longo de tensão, né? O planeta Terra inteiro está assim, a gente tem visto cada vez mais mesmo. Agulhamento a seco é um procedimento feito por quem? Assim, tem dentistas que fazem, tem médicos que fazem, né? Tem fisioterapeutas que fazem também. É algo parecido com a acupuntura ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Apesar de a gente utilizar a agulha de acupuntura para fazer, não tem nada do princípio da acupuntura. Né? A acupuntura você faz um diagnóstico e vai escolher aqueles pontos esperando o efeito desses pontos. Né? O agulhamento a seco não. Você vai lá, procura o ponto em que você tem a tensão muscular e faz o agulhamento desse ponto especificamente. Tá? Entendi. Só tomar cuidado com essas agulhas que o pessoal tem colocado. Eu acho que há umas 2 ou 3 semanas atrás, até apareceu na televisão, jornais, essa coisa toda, de uma paciente que foi fazer uma sessão de acupuntura com uma pessoa que não era capacitada, né, e que acabou tendo um pneumotórax. Né? A pessoa perfurou o pulmão da paciente e a paciente teve que fazer um procedimento de urgência por conta desse agulhamento inadequado. Até, curiosamente, a formação de acupuntura não necessariamente precisa ser médico, é isso? Aí você fez uma pergunta Medicina chinesa. Você fez uma pergunta difícil, viu? Porque é uma briga absurda entre as classes aí. A acupuntura é considerada uma especialidade médica, né? Porque envolve diagnóstico, envolve procedimento que é um procedimento que é invasivo e que tem esses riscos mesmo. Então, o Conselho Federal de Medicina considera a acupuntura como uma especialidade médica. Mas tem vários outras pessoas que fazem cursos técnicos de acupuntura e que existe uma briga absurda. Isso está no Supremo, sabe? Tem várias instâncias. Então, no Brasil, ainda tem uma briga muito grande, viu, Ren? De quem pode e quem não pode fazer. Certo. Ó, a Virgínia, da pediátrica, falou que tem zumbido com hora marcada, por volta das 22 horas. Como é que pode, Virgínia? Você não procurou ainda o Dr. Hector? Tem outros fatores que precisam ser avaliados aí, né, Hector? Exato. Além do horário, né? Ela deve fazer alguma coisa, né? Quando tem algum fator metabólico ou alimentar importante, eu sempre falo para os pacientes
lembrarem o que eles fizeram nas 3 ou 4 horas anteriores. Então, por exemplo, hoje o zumbido estourou, né? Então, o que é que você fez nessa janela de 3 ou 4 horas antes do aumento? Às vezes isso pode ajudar a gente a descobrir qual é o fator que causou aquilo, né? Como eu disse para você, tem gente que toma um monte de café e não está nem aí, não sente nenhuma diferença, e tem pessoas que são muito sensíveis, né? Quando a gente fala de açúcar e de qualquer outra coisa, chocolate, né, refrigerante, essas coisas todas, geralmente a janela que acontece entre o consumo e o efeito daquela substância é por volta de 3 a 4 horas. Então, quando tem essas mudanças, esses horários, eu sempre peço para o paciente ver o que ele fez antes. Entendi. É uma pergunta aqui, relação entre zumbido e distonia em vias diretas e reversas. Não sei, eu não Não entendi entendi. direito. Também não entendi. Também não. Peço Enfim, desculpas. depois, se reformular a pergunta, der tempo ainda, a gente tenta responder. A Neisa mandou um abração aqui para você. Isa, sim. Perguntaram se vai ficar gravado, vai ficar assim. Que eu acho que a gente explorou bem o tema. Aprendi bastante, relembrei bastante coisa. E queria que você, primeiramente, agradecer de novo por você ter topado e a gente estar aqui conversando de uma forma tão tranquila e matando a saudade. E queria que você deixasse aí um recado para o pessoal, que pode ser relacionado a zumbido ou qualquer outra coisa que você queira deixar de recado para quem nos assistiu hoje. Eu acho que, assim, o principal recado que eu deixaria, além de que tome cuidado com a sua audição, sem dúvida nenhuma, isso a gente tem que ter, né? Se você tem zumbido e está tentando descobrir por que você tem zumbido, o principal aliado é você mesmo, né? É você que vai ver na sua rotina quais são as coisas que são mais importantes para você. A gente até pode dizer, café pode afetar, chocolate pode afetar, o açúcar pode afetar, mas como eu disse, esses fatores são muito pessoais, né? Como isso interfere na sua saúde é uma coisa que é muito pessoal, muito individual, né? E essa é a grande graça da medicina hoje em dia, né? De você individualizar o tratamento, de você individualizar a abordagem, né? Para cada um. Afinal de contas, todos nós somos diferentes, né? Verdade. Então, eu acho que o principal recado seria esse. Se você tem o zumbido às 10 da noite, você certamente faz alguma coisa antes desse período que vai fazer o zumbido aparecer naquele momento, tá? Então, eu acho que o principal aliado vai ser você mesmo. É você que tem que ver o que acontece na sua rotina, quais são as coisas que você faz que aumentam o zumbido ou que diminuem o zumbido. E esses dados você deve levar para o seu médico e ele vai propor um tratamento, uma abordagem mais adequada para você. É isso, gente. Brigadão, Hector. Foi ótimo. Brigadão aí, pessoal, que Imagina, eu que acompanhou a agradeço. gente. Foi um prazer. Um abração. Boa noite. Tchau, Rê. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada. Beijão.